Tô aqui com o Arthur, meu filho mais velho, meu primogênito de 10 anos de idade. E esses dias a gente tava fazendo um voo, a gente tava vindo da onde? Da Bahia? É, da Bahia. A gente tava vindo da Bahia e aí o Arthur começou a conversar com o tio dele sobre física quântica. Rosa ideia. Aí começou a trocar ideia com o meu cunhado, né? Com o tio dele. E aí ele ficou empolgado com aquilo e chegou no avião e começou a falar, né, com a gente. E a gente tava cansado do dia, da viagem e tudo mais. E a Vanessa, ele sentou do lado da Vanessa, ela não tava com tanta paciência pra conseguir ouvi-lo. E ele tava empolgado e falando sem parar. E aí a mãe não tava conseguindo dar tanta atenção. Aí ele falou assim: eu quero continuar conversando sobre isso. Então ele teve uma ideia. Como é que foi essa ideia? Aí eu comecei a orar e conversar com o Espírito Santo. Pode falar mais alto. Aí eu comecei a orar e conversar com o Espírito Santo. Você começou a falar o que com ele? Ué, sobre física quântica, que era o assunto que eu queria Você falar. ensinar ele, é? E aí, como é que foi isso? Foi muito divertido. Ah, Eu ia explicando e ele ia ensinando sobre outras coisas totalmente diferentes, sobre o assunto de Deus. Eu ia aprendendo mais sobre a física quântica e sobre Deus, tentando ensinar pra ele. tipo, conversa normal, assim. Aham. Como que é isso? Você conversa com ele, aí depois de um tempo, ele tá junto com você o dia inteiro. Você consegue conversar com ele o tempo todo. Que mais? Eu conversei com ele sobre tudo quanto é tipo de coisa. Ele me ajuda a fazer as tarefas de casa, a estudar na escola, a fazer tudo que eu vou fazer, eu peço ajuda pra ele, converso com ele. Lá, quando você tava lá no avião, você começou a conversar com ele, chegou uma hora que você ficou até emocionado, né? Como é que foi isso aí? É muito legal na hora. Na primeira hora você sente como se você estivesse falando. Você fica super assustado, assim, você quase não consegue conversar. Mas depois você vai conseguindo conversar melhor você Você fala. ficou assustado na Aham. hora? Por quê? Como é que foi isso aí? É tipo como você sabe, quando você vai no encontro, você fica muito cheio do Espírito Santo, você começa a chorar e fica orando em línguas. Aham. E nessa hora você vai conversar com ele e você sente do mesmo jeito. Olha só. E ali, dentro do avião? Tipo, ou seja, qualquer hora você pode fazer. Aham. O que você falou hoje pra mim? Um negócio interessante. Que você percebeu que você pode falar com Deus até na hora que você tá com raiva. Como que você falou? Quando eu tô com eu achava que seria tipo bem assim. Eu tô muito bravo, muito irritado, aí eu não consigo falar com Deus por causa que eu não tô cheio do Espírito Santo, eu tô fazendo coisa errada na hora. Ah, Aí Deus não falaria comigo. Eu achava que era assim. Mas quando você vai falar, parece que ele faz você até acalmar e você fica melhor na hora também. porque na verdade, ele tá com você o tempo inteiro. Então, é igual eu te falei hoje. Até na hora que você tá pecando, você tá no meio do erro, ele não sai de dentro de você. Ele não para de estar com você. Então é nessa hora, inclusive, que você tem que falar com ele: ó, Deus, eu tô correndo pro pecado aqui, me socorre, me ajuda, porque eu não tô dando conta. E aí, que mais? O que você tem experimentado aí nesses dias? O que pode falar pra nós? Eu também, eu descobri que agora eu fazia tarefa de casa com muita dificuldade, eu precisava de muita ajuda normalmente da minha mãe. Aí, agora, eu vou conversando com o Espírito Santo. Eu fiz, tipo assim, eu tava com um monte de tarefa atrasada, eu acabei todas assim em pouco tempo. Só porque você pediu. Uhum. Então o negócio é só conversar. Aham. Como se fosse uma pessoa. Explica pra quem tá ouvindo, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo e eles não têm ideia. Tipo, explica pra mim, como que é isso? Tipo, é só começar a conversar. Literalmente, você só começa a conversar com ele. Você sabe que ele sempre vai estar lá. Ele tá em qualquer lugar, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Por isso ele tá em qualquer lugar, ele sabe de tudo e ele consegue fazer qualquer coisa. Então é só você conversar com ele em qualquer lugar, que ele sempre vai estar te ouvindo. Que massa. Isso tá sendo uma experiência bem louca, né? Você já pediu muita coisa pra ele assim que você ainda tá aguardando acontecer? Não, o mais doido é que eu não pedi nada, eu só tô conversando com ele e já tá acontecendo tudo que Só eu tá quero. conversando. Que doido. Da onde você teve essas ideias de começar a conversar? Foi por causa do livro? Foi por causa de um livro. Ah, Por causa daquele livro do Bonde de Espírito Santo. Aí quando eu li ele, eu nem acabei de ler ainda. Eu ainda tô em um dos capítulos. Acho que é no capítulo 7. E eu tava lendo e eu fui aprendendo mais sobre o Espírito Santo. No início eu achava que ele era tipo um espírito. Eu não sabia que ele seria tipo igual uma pessoa, assim, só sem corpo físico. Eu achava que seria totalmente diferente. Eu achava que seria tipo um espírito com você, que ele fica tipo energia? sei tipo lá. energia, desse jeito. Mas aí você viu que você pode trocar ideia normal. Aham. Tipo assim, ele falava, tipo, que ele ficava conversando e ele ia respondendo. Mas aí, não é. Aí você acha que às vezes ele responde dando às vezes ele responde dando uma visão, igual ele deu pro Benny lá do livro. Ou senão ele pode fazer. E ele pode, tipo, mostrar pra você ou até falar. Que massa, que benção. Espero que esse testemunho alcance muita gente. Ele que pediu pra vir gravar e falou: eu queria gravar, falar sobre aquelas coisas, pai. Depois nós vamos gravar um vídeo sobre física quântica também, né? Nós tá aprendendo muita coisa. Ele tá me ensinando um monte de coisa de física quântica. É isso. Valeu, gente.